Eu espero aí que vocês, né, estejam animados, estejam aí preparados, né, para estar ingressando em mais um ano. Tá certo, gente? Está comigo aqui o professor Douglas, que vai nos acompanhar aqui no chat. Boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Janaína. Boa aula para todo mundo. Então, tá joia. Gente, vou pedir para vocês deixarem aí o microfone de vocês desligado, né? E quando vocês tiverem perguntas, vocês podem levantar a mãozinha ou solicitar, que aí vocês podem abrir o áudio, né? Senão fica dando eco, né? E a gente escuta os barulhos aí no final, tá certo? Então vamos lá, gente, para começar, né? Nossa primeira aula, engenharia de requisitos, né? Ontem vocês tiveram aí o primeiro contato com a coordenação, né? A primeira reunião do ano aí. E hoje a gente inicia, então, a nossa primeira aula, né? E antes da gente começar a falar um pouquinho da disciplina da engenharia de requisitos, né? Vou dar as boas-vindas aí para quem está iniciando, né, no curso, a sua primeira disciplina. E também, né, aí que o pessoal que já cursou alguma das disciplinas também aí sejam bem-vindos a mais essa disciplina, né? Para quem não me conhecia, sou a professora Janaína. Eu sei que alguns de vocês, né, tiveram ali no finalzinho do ano a disciplina de engenharia de software comigo, né? E hoje então a gente começa uma das principais disciplinas, né? Eu sempre falo que é uma das principais, justamente porque a área da engenharia de requisitos, né? Ela é aí uma das áreas importantíssimas. E para a gente ver a importância dela, né? Vamos a uma frase que diz o seguinte, né? Que o erro mais caro é decidir errado o que construir. E não há código bem escrito que corrija um requisito mal definido, né? Então a gente vai falar na aula de hoje sobre a parte de conceitos da engenharia de requisitos. A gente vai entender um pouquinho o que são requisitos e os seus principais tipos, classificação que nós temos. A gente vai identificar os desafios, né, que é a compreensão das necessidades do cliente, né, compreender a dor do cliente. E reconhecer a importância dos requisitos para o sucesso ou o fracasso, né, da maioria aí dos projetos de software. Então, a nossa disciplina, né, ela é aí um dos pilares dentro do curso, justamente porque se a gente não entender essa importância de você fazer uma elicitação e depois a gente vai entender o que é esse termo, elicitar, analisar, levantar requisitos, significa que o projeto lá no finalzinho ele pode, né, ou ter o sucesso ou chegar muitas vezes ao fracasso. Entender que atrasos, prazos, né, que não são cumpridos, custos elevados, muitas mudanças que ocorrem aí no meio, é porque há um desafio muito grande na compreensão desses requisitos. A gente fala sempre que requisitos, né, é o maior desafio da área de desenvolver sistemas, é você entender realmente os requisitos. E hoje a nossa aula, a gente vai entender primeiro esses conceitos, né, entender os tipos, e aí no finalzinho a gente vai trabalhar aí com alguns desafios, algumas questões, né. Trouxe materiais para vocês aí no finalzinho, trouxe links de curso, link de livros, né, para vocês estarem aí aproveitando o máximo da disciplina. Então, para a gente começar, né, gostaria que vocês colocassem, gente, aí no chat, né, quem é ingressante, quem está aí, né, sendo a sua segunda ou a sua terceira disciplina, vão colocando aí no chat, por gentileza.
E também quem já é da área, né, gente? Eu sei que muitos já trabalham na área, alguns desenvolvedores, às vezes o pessoal é da área de suporte, e coloquem também se vocês, né, não são da área, mas vocês estão querendo entrar na área, né? Então vocês podem aí, muito bem, Luan chegou agora, Marcos, profissional, levantou a mão, pode falar. Muito bem, né, gente? Olha aí, o pessoal está colocando primeira graduação, não é da área, quer ingressar. Diego está ingressando. Quem mais aí, gente? Marcos, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa, Marcos? Cláudio também não é da área. Rafael, duas faculdades, sou da área, atuo como analista de infraestrutura. Muito bom, Rafael. Muito bom. Quem mais, gente? Sou eterno estudante, Wilton. Muito bem, né? Somos, né, gente? Quem é da área e quem está entrando na área, vocês vão ver aí que vocês vão ser eternos estudantes sempre, né? Olá, Sou boa noite. contadora. Oi, Marcos, pode falar. Não, eu queria deixar claro que eu estou ingressando na área no momento, Ah, primeira muito vez. bem. Você vem de que área, Marcos? No momento, eu trabalho no ramo do petróleo offshore, decidi fazer Hum, uma engenharia de software. muito bom. Marcos, seja bem-vindo aí. Obrigado. Olha aí, ó, o pessoal está chegando agora. Luciana, segunda graduação, contadora, já foi QA, está tentando ser programadora. Muito bem, Luciana. Olha, eu posso te falar que eu fiz o inverso, né? Eu programei durante muito tempo, para depois eu ir para a área de QA, porque eu sofria muito. Porque eu queria deixar tudo certo, tudo, né, organizado, tudo bem planejado. E muitas vezes não tinha tempo, você tinha pouco prazo para desenvolver algo, então aquilo me causava um certo sofrimento, a questão do prazo, porque eu era muito detalhista, né? Então, eu sofria por causa disso, né? Mas eu fiz ao contrário, mas a Luciana aí, o Levi, olha aí, ó, também programa, que é também, né, Levi, com certeza, isso é muito bom. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Quem abriu a mãozinha aí? Patrícia. Pode falar, Patrícia? Olá, boa noite para vocês. Tudo bom? Estou muito feliz de conseguir começar o semestre participando da aula ao vivo, né? Porque eu também sou professora aqui em Minas, na rede estadual, e às vezes os meus horários não estavam batendo muito, então eu tinha que assistir depois e tudo mais. Mas o que que acontece? Minha primeira área de formação, eu sou antropóloga Opa, no âmbito da etnologia indígena. Mas aí depois, tudo começou quando eu fui fazer o curso técnico em desenvolvimento de sistemas no IFR Astorga, porque eu opa. gosto muito dessa área, aí eu continuei. E esse ano eu quero comentar com vocês que eu estou muito feliz, porque na escola que eu trabalho começou o curso técnico em ciência de dados. E lá não havia ninguém que tinha os conhecimentos que eram necessários para o curso. Aí eu comecei, então, né, fazer as atividades, nós já fizemos reuniões, e todos os conhecimentos que eles pediram lá nas disciplinas, eu tenho aprendido com vocês. Então, além da língua inglesa também, que eu sou professora de inglês, então aí eu estou fazendo tudo isso. Então, estou aprendendo muito, estou gostando demais, viu? Ai, que Imagina, bom, Patrícia. Seja bem-vinda aí. obrigada. Muito É sobre bem, isso. muito bem, gente. Vamos lá, então. O pessoal está colocando aí, ó. Pessoal de Brasília, Campo Limpo Paulista, Rio Grande do Norte, Praia Grande, Suzano. Gente, muito bom. Campinas, muito bem, André. Obrigado aí por ter colocado, né? Marcondes, você está na aula 13, muito bem, gente, muito bem, né? Bom, olha aí, eu sou do Mato Amazonas. Muito bem, Luan, vocês vão perceber
né, que a professora de vocês às vezes vai ter um certo sotaque, né? Eu sou nascida em Santa Catarina, mas fui morar no Rio Grande do Sul com 5 anos, então eu me considero gaúcha, né? E faz 24 anos que eu estou no Paraná, então eu tenho aí, né, alguns sotaques misturados. Muito bem, gente, vamos lá então, né? Para quem assistiu aí as aulas conceituais, né, que foram liberadas para vocês, vocês vão ter lá, né, a minha formação. Eu sou bacharel em informática pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho aí várias pós-graduação, a minha principal que eu fiz lá em 2008 foi em Brasília, né, o pessoal aí de Brasília, na época, só existia lá uma MBA em teste de software, na época, né, começou nessa área, mas eu trabalho aí desde os meus 16 anos com a área, e já fui programadora, COBOL, Pascal, Delphi, DBase 3 Plus, então sou das antigas como programadora, né? Mas e depois eu fui aí para a área de qualidade, né? Mas eu também trabalhei muitos anos aí como analista de sistemas, analista de teste, fui suporte, documentadora, tudo que vocês imaginarem dentro de uma empresa aí de desenvolvimento, né, quem está há bastante tempo na área, já passou por isso, né. Então, para quem está começando, né, gente, suporte é uma grande opção, né, porque você vê o lado do cliente, você vê ali o sistema que está sendo usado, e você aí consegue, ter uma ideia, né, de tudo aquilo que acontece e quanto fogo a gente fala, né, o pessoal aí, do desenvolvimento apaga, né, enquanto, você está ali atendendo o cliente, né. Então, para quem já foi suporte, depois coloquem aí no chat, né, gente, se vocês já atuaram aí como suporte, que o atendimento ao cliente, eu sempre falo que é um bom passo para começar a entender o quanto é difícil compreender as necessidades do cliente, né. Gustavo, COBOL é difícil? Bem, Gustavo, ele é bastante difícil, né, porque é uma linguagem estruturada, né, diferente aí do que nós temos como linguagens orientada a objeto, né. Depois que você pega o jeito do COBOL, ele se torna, assim, tranquilo. Mas para quem programa, né, você testar em COBOL, ele é desumano, né, linha de código e tal, é desumano, mas o COBOL ainda é bastante usado por muitas empresas, né, mas ele é uma linguagem realmente, complexa, né, no início para entender. Muito bem, Luciana, suporte de software contábil, então você já está, né, aí, como se diz assim, já de olho no cliente e entendendo as dores, né, do cliente. Mas para a gente começar, vamos parar e pensar um pouquinho, né. Você já parou para pensar por que que é tão difícil entender claramente o que que o cliente deseja, né? Por que que é tão difícil? Por que que a área de requisitos é considerada uma das áreas aí mais difíceis para quem vai entrar na área de desenvolvimento e principalmente, gente, para o analista, para o desenvolvedor, entender o que o cliente deseja, né. E a gente tem aí alguns argumentos, né, que mostram que há uma combinação de fatores, entre eles humanos, comunicacionais e contextuais, né. Aquela frase que diz assim, ó, que você lê e você interpreta, outra pessoa lê e interpreta também, é uma questão muitas vezes de contexto, é uma questão muitas vezes de como que você leu, né, e realmente na nossa área isso também faz muito sentido. E aí a gente tem alguns motivos, né. O primeiro deles diz o seguinte, que o cliente, ele nem sempre ele sabe exatamente o que ele quer.
E aí aquela frase, né, que o cliente muitas vezes diz assim: "Olha, você não entendeu o que eu quis dizer, porque nem eu entendi o que eu disse para você", né. E às vezes a gente, quem está entrando agora na área, pensa o seguinte: "Mas como?", né, o cliente tem uma dor, ele tem um problema que ele quer resolver, ele tem uma insatisfação, mas como que ele não consegue entender o que que ele quer, né? Ele não consegue, gente, traduzir isso em requisitos objetivos. Ele tem aquela necessidade, mas às vezes ele não domina a linguagem técnica para expressar. E isso é difícil em todas as áreas, né. Então para que por isso que eu perguntei se alguém já foi suporte, né, porque às vezes o cliente liga para você, te pede alguma coisa e você tem uma dificuldade, por quê? Porque ele não sabe exatamente te explicar, muitas vezes, qual é essa dor que ele tem, né. E essa palavra dor, gente, é aquela questão da necessidade do cliente, né, o que ele quer realmente. Segundo motivo, e esse aqui é uma das maiores, né, dificuldades ali de muitas vezes a gente entender o que realmente o cliente quer, é a questão da linguagem diferente, né. É a técnica versus a linguagem cotidiana. O que quer dizer isso, né? Que quem pede, que é o cliente, ele fala em termos do cotidiano, em termos, gente, da área dele, só que quem executa isso pensa em termos técnicos, né, então o analista, o desenvolvedor, o engenheiro, ele vai pensar em termos técnicos, mas o cliente está ali te falando de termos do cotidiano, que é da área de negócio dele. E isso vai criar um ruído muito grande, vai ter uma interpretação ali muito distinta, muitas vezes sobre a mesma ideia. Porque vocês imaginem o seguinte, vocês estão lá para desenvolver um sistema que seja, por exemplo, de autopeças e a área de importados. E aí nós temos termos técnicos, né, só que o cliente muitas vezes ele vai falar para você em termos do cotidiano e que para ele aquilo é muito simples, é o dia a dia dele. Mas nós pensamos em termos técnicos e isso é uma das coisas mais difíceis que tem é essa, porque pensa assim, ó, vocês que estão entrando, né, agora na área, se vocês olharem, a gente não tem disciplinas, por exemplo, de contábeis, a gente não tem disciplinas da área de saúde, a gente não tem disciplinas aí que envolvam, né, áreas mais complexas. Só que vocês vão estar trabalhando em empresas de desenvolvimento que vão desenvolver sistemas para todas essas áreas, gente, inclusive saúde, logística, para todas as áreas. E aí vai existir, né, o termo técnico da área, o termo do cotidiano e nós ali no meio com os termos técnicos voltado à área de desenvolvimento, né. Claro que as empresas de desenvolvimento, elas vão ter ali um especialista, vai ter alguém que vai dar um suporte para uma área contábil, para uma área financeira, né, para uma área lá de importados, de saúde, né, mas quando você vai desenvolver, você esbarra nesses termos, né. A Luciana colocou que os clientes já entram no suporte mandando fazer acesso remoto, mas sabia nem explicar o que é. Ah, isso é verdade, né, eles nem sabem o que querem, Rafael, isso aí é um fato, né, muito grande. Expectativas implícitas, né, gente, é aquela coisa que ele costuma achar que aquilo é implícito, é óbvio. Como assim que você não entendeu o que ele pediu? É óbvio que ele quer, né. Só que para quem está do outro lado, no caso nós, né, gente, nada é óbvio. O que não é dito vira um risco depois muito grande lá na frente, né. E eu já passei por várias situações, né, e uma delas como analista de sistema, o sistema que nós tínhamos era de autopeças e o cliente, ele solicitou que fosse feito para ele, né, uma opção lá para ele calcular juros.
né, então se o cliente pagava em atraso, ele queria calcular os juros ali. Ok. E eu perguntei para ele: "Juros, qual é o tipo de juro?". "Ah, eu quero o juro, né, que calcula, o juro aí simples". Bom, juro simples, né, beleza, o cliente pagou no dia, valor X, tantos dias, ficou devendo, né, a multa, juros e tal, calcula lá e dá o valorzinho no final, né. Foi feito, tudo bonitinho. Quando foi entregue, ele falou assim: "Ó, vocês estão calculando o juro errado, esse não é o juro que eu pedi". E a gente perguntou: "Mas qual que é o juro que você quer?". "Ah, eu trabalho como se fosse uma factory, né, que em vez de você calcular os dias, você puxa aquele dia para frente". Então não era um juros simples, era um juro composto com cálculo de outro jeito. A sorte que tinha contrato, ele assinou, e tinha gravação, né, então, ele percebeu que ele deveria ter dado um exemplo do tipo de cálculo que ele usa como, né, no final acabou que nós deveríamos ter solicitado para ele que ele mostrasse um cálculo, né. Eh, e aí gente, nós vamos aprendendo, né, que realmente, eh, muitas vezes para o cliente é óbvio, mas para a gente isso não é óbvio, né, então a gente sempre tem que questionar, tem que perguntar, e realmente, né, "Ó, me dá um exemplo como é que é feito esse cálculo, ó, me mostra aí como é que você, né, está fazendo esse cálculo", então, ir atrás e pesquisar, né. Comunicação linear, né, isso aqui é bem interessante, tá gente, nós vamos passar, eh, conhecendo as técnicas de levantamento de requisitos, né, e vocês vão perceber que cada uma delas, nós podemos estar utilizando aí em determinada situação, a gente nunca usa uma, vai usar mais que uma, né. Porque o cliente, ele fala em partes, ele pula gente, ele muda de ideia, né, e isso fragmenta muito o entendimento para você entender o que que ele quer, né. O que que significa falar em partes, né, muitas vezes você chega no para o cliente, para o usuário, né, e você pergunta para ele, né, como que é a sua rotina aí, qual que são as suas tarefas, né, o que que você faz aí no seu dia a dia, como é que é o seu processo? Ele vai falar muitas vezes bonitinho, né, mas às vezes ele vai pular informações. Às vezes ele volta para trás, ele muda de ideia, né, e aí você fica sem entender e às vezes você acha que entendeu, né, e isso numa entrevista com ele. E quando você observa aquele cliente trabalhando, e é tão interessante observar, eles pulam as informações, né, às vezes ele fala assim: "Olha, para fazer uma venda, eu puxo o cliente, eu puxo aqui o produto, e aí depois eu clico nesse botão, ponto". Aí quando você observa ele não faz desse jeito, né, ele está pulando muitas vezes informações e isso fragmenta muito o entendimento, né. Marcondes, você também é cliente, todo mundo é, né gente, todo mundo é. Um dia estava preenchendo o cadastro na empresa e quando fui efetivar apareceu o erro, o cadastro não foi concluído, motivo 420. Pensei: "Que raios é 420? Vou abrir o chamado para o suporte", né. Já aconteceu também, né, ou algumas telinhas que aparecem de erro, gente, né. Marcos profissional, rigor offshore, muito bem, inglês intermediário, muito bem, ajuda nós aí Marcos. Primeira graduação, assim como a nossa colega também que falou, né, que é professora de inglês, mas vamos lá, né, gente. Ele fragmenta muito o entendimento e vocês vão perceber que essa fragmentação, né, de entendimento, gente, ela prejudica muito lá na frente, tá. Então em termos simples para a gente resumir, o cliente fala em problemas. Nós, profissionais da área, precisamos pensar em soluções, né. Então o cliente vai falar para você: "Olha, eu preciso, né, que"
vocês resolvam aí, porque eu quero imprimir uma nota fiscal. Então você vai ter que pensar em soluções, não é assim, né? Essa é minha luta diária. Peguei sistema legado, cheio de erros genéricos, procurando erros em produção e lutando para mitigar erros no refinamento. Muito bem, Levi. Sistema legado, né, é um sistema, o pessoal que está entrando aí ainda, né, gente, nós vamos falar em sistemas legados ainda durante aí várias disciplinas, né. O sistema legado é aquele sistema que, vamos considerar assim, faz parte do legado daquela empresa, né, está mais de 10 anos, 20 anos ali dentro da empresa, muitas vezes, né, em uma linguagem antiga, né, ou se não é numa linguagem antiga, vamos imaginar, por exemplo, né, tem sistemas em Java aí com 15 anos, mas que foi criado lá no início e não houve atualizações, ou ele está, né, com um desenvolvimento ainda que não foi atualizado e começam aparecer muitas vezes dificuldades para que você consiga atualizar para novas tecnologias, para ideias mais modernas, né. Muitas vezes um sistema legado, Levi, eu já vi muitos, principalmente em linguagens mais antigas como COBOL, né, que continuam funcionando, né, ele faz o básico, mas fora o básico, gente, não tem muito o que ele, ser atualizado, porque ele já não tem mais estrutura para ter ali tecnologias novas, né. E aí, como ele disse, né, lutando para mitigar erros no refinamento. Vale a pena, Levi, passar aí por, engenharia reversa, trabalhar aí com, de repente você pensar em refatorar ou, né, reestruturar tudo de novo e começar do zero, né. Gabriele, você estava em biomedicina, acabou cursos de saúde na sua região, enquanto continuo procurando oportunidades. Bom, muito bom, né, Gabriela, porque a área de engenharia vai te dar aí uma boa ideia também para a área de saúde, né. Então, gente, a ponte entre esses 2 mundos, né, e entender o que o cliente fala e como é que a gente vai pensar em soluções, é entender o cliente, que não é só você ouvir, tá, não é só ouvir o cliente, é interpretar, muitas vezes, o que ele está te falando, organizar, validar se realmente aquilo que ele te falou é da forma que você compreendeu, como é que você valida isso? Questionando o cliente, mostrando ali opções, né, para que ele valide e traduzindo o que ele diz, né. Então, tudo isso, né, de interpretar, de organizar, validar e traduzir, gente, é o conceito aí da engenharia de requisitos, né. Então, é uma das áreas dentro da engenharia de software e de sistemas, a área de engenharia de requisitos, e vocês vão perceber, né, que ela é engenharia, e vocês já vão entender o porquê que nós falamos também dentro dessa área como uma engenharia de requisitos, e ela que vai ser responsável por a gente identificar, fazer toda uma análise, documentar, validar e gerenciar aquilo que um sistema deve fazer, né. A engenharia de requisitos, ela vai tentar olhar para as necessidades humanas e organizacionais, porque muitas vezes não é, gente, só do cliente, mas também é da empresa, né, em requisitos claros, que sejam verificáveis depois e rastreáveis, né. Por que rastreáveis, né, gente? Às vezes, a gente pensa assim: "Ah, eu, né, levantei um requisito ali, foi implementado, tudo certo, ok". Não, se o cliente solicitar mudança, gente, correção de erros, você vai ter que rastrear ele, né. O que é rastrear? Rastrear é saber quando que ele foi feito, por quem que ele foi feito, e se existe, né, relacionamento dele com outros requisitos. Porque muitas vezes, se você tem um requisito ali e você
rastreia ele para você fazer uma correção de um erro, por exemplo, você tem que perceber se esse requisito aqui, ele não está relacionado com outros, e que essa correção que você vai fazer, ele não vai começar a dar erros em outros locais também, né. Porque a gente sabe que sistemas são todas as informações, elas estão interligadas, elas estão relacionadas, e que às vezes quando você mexe em algo, você pode muitas vezes causar um erro em outro lugar lá na frente, né. Em termos simples, gente, a engenharia de requisitos, ela é uma ponte entre o que o cliente quer e o que será desenvolvido, né. E essa ponte, ela tem diferentes níveis de descrição, né. E aí uma pergunta, por que que a gente tem diferentes níveis, né? Porque não existe uma pessoa única que vai participar do projeto, né. Cada uma delas tem interesses, gente, tem linguagens próprias, então nós não temos ali somente uma pessoa, nós temos várias pessoas, né. Então, vão ter gestores que pensam em objetivos e resultados, né, gestores tanto da empresa de desenvolvimento, como gestores para a empresa qual você está desenvolvendo aquele sistema. Usuários, né, gente, usuários, o que que o usuário pensa? Na tarefa dele do dia a dia, né, no probleminha que ele precisa resolver do dia a dia dele, ele quer ali que ele consiga fazer a tarefa dele sem ter muita dor de cabeça. Já nós desenvolvedores, e aí a gente vai falar, né, que nós aí, pensam em funcionalidades e soluções técnicas. Então, gente, é pessoas diferentes. E esses níveis que a gente vai perceber de requisitos, ele vai nos ajudar a traduzir essa necessidade geral do gestor, do usuário, em algo que seja aí mais detalhado, mais implementável, né, sem perder o vínculo com o objetivo geral, que é aquele objetivo lá, né, o qual o cliente chegou para você e falou: "Olha, eu quero algo para isso", né. E por causa disso, né, da gente ter aí, esses níveis de descrição de requisitos diferentes, que nós temos um termo, tá, gente. Então aí, ó, quem está iniciando na área, stakeholders, né. É um termo que a gente vai ouvir bastante, né, durante aí todo o curso, em várias áreas, né, um termo muito comum utilizado também nas áreas de gestão. Então, os stakeholders são os clientes, é o público, patrocinadores, né, às vezes nós temos alguns tipos de aplicativos, a gente tem aí algumas páginas web que têm patrocinadores, né, e organizações executoras. Ou seja, qualquer pessoa, gente, ou qualquer organização que tenha um interesse no sistema que está sendo desenvolvido, no projeto que vai ser desenvolvido, ele está relacionado aí e nós precisamos entender, muitas vezes, né, o que cada um quer. Por isso que nós temos ali vários níveis, né. Muitas vezes o cliente, gente, que é o dono, né, da empresa. E aí vamos ver se todo mundo entendeu, né, gente. Quando eu falo cliente, vocês têm que imaginar que vocês estão na empresa desenvolvedora de sistemas, né, e alguém chega lá e pede: "Olha, eu quero que você desenvolva um aplicativo para mim", né. Então esse é o cliente da nossa empresa de desenvolvimento, né, e o usuário é quem vai usar o sistema. Então, às vezes, o cliente chega e fala: "Olha, eu quero um aplicativo que revolucione, que faça isso e aquilo". Beleza, é a ideia dele. Mas o usuário, no dia a dia, quer algo ali que ele consiga executar a tarefa, né. E fora isso, nós temos que pensar que esse cliente que vai ter esse sistema, por exemplo, um aplicativo, gente, vai ter o público que é o cliente dele que vai usar aquele aplicativo lá. Então, se vocês perceberem, né, nós temos aí níveis, né, e nós temos vários stakeholders, né.
Então, qualquer pessoa, gente, ou organização que realiza ou sofre alguma ação do projeto é um stakeholder. E muitas vezes a gente precisa entender, né, todos eles no momento em que você faz o levantamento de requisitos, né? Por exemplo, se você vai desenvolver um sistema, né, para um aplicativo, tá? Esse aplicativo, digamos que seja aí para uma prefeitura e ele seja específico para terceira idade. Ou seja, você já tem ideia de quem vai ser o público que vai usar aquele sistema. Você vai fazer algo complexo? Você vai fazer algo, digamos assim, que o pessoal da terceira idade não vai conseguir usar? Tem que pensar nisso também. Então, são várias situações que vão, né, decorrer aí antes da gente chegar naquela parte da análise, certo? Bom, aqui, gente, para quem já fez a disciplina de engenharia de software, né, quando a gente desenvolve um sistema, nós temos etapas, tá? Até porque o sistema, ele não é desenvolvido, né, rapidamente, vai envolver vários profissionais, né, e a gente tem etapas. E essas etapas do desenvolvimento, gente, é um ciclo de vida, né. Nós temos ali, a primeira das etapas é o requisito, né, vai ser feito o levantamento dos requisitos, as necessidades que o cliente quer. Partimos então para análise e desenvolvimento. Vocês vão encontrar em literatura, gente, muitas vezes, elicitação de requisitos, análise de requisitos, levantamento de requisitos, tá? No número 1. No número 2, análise e design. Vocês podem encontrar como análise e projeto, tá? A parte aqui de analisar e projetar. O que é projetar? Modelar, tá? É uma das partes aí que também vocês vão ter nas próximas disciplinas a parte de modelagem. Terceiro é a implementação, é aqui que vai entrar então aí os dev, né, front-end, back-end, os programador, né, como vocês quiserem dar um nome aí que às vezes as empresas, né, utilizam aí para quem trabalha na implementação. Após, partimos então para o teste. Testar, gente, é validar, tá? Muitas vezes a gente fala em testar, e aí o aluno pode pensar assim, não, mas testar quer dizer que eu vou testar se tem erro. Não, gente, testar para ver se o que o cliente pediu lá em requisitos realmente foi analisado, realmente foi projetado e foi implementado e está de acordo, né? Se realmente está tudo ok, não é só o erro, mas testar se realmente aquilo está de acordo com o que foi solicitado. Partimos para o 5, homologação, né, gente? Homologação, ou aqui nós podemos colocar como implementação, e às vezes vocês vão encontrar também como manutenção, tá? Essas etapas, como eu falei para vocês, vocês vão perceber que em algumas literaturas, tá, a gente muda o nome, junta, tá, às vezes implementação, e aí depois vem teste, validação, teste, suporte, teste, homologação, implantação, tá? Mas eu quero que vocês olhem para o número 1. O número 1 é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Todas as outras disciplinas, gente, vocês vão ter aí ao longo do curso. Tá? Então, todas as etapas de desenvolvimento, todo o ciclo de vida, vocês vão ter em disciplinas aí separadas. Vocês vão ter programação, vocês vão ter aí programação traz algoritmos, traz estrutura de dados, vocês vão ter disciplinas de qualidade, de teste, vocês vão ter disciplinas aí de modelagem, de projeto, de análise, vocês vão ter várias disciplinas que compõem essas etapas aí. É um ciclo de vida, tá, gente? Porque quando você chegar lá na etapa 6, que você implantou, o que é o implantar? Tá, gente? É diferente de implementar, né? Implantar é a última etapa quando o sistema já está pronto e você vai lá no cliente, instalar e configurar para ele usar. Ah, parou aí? Não. Se o cliente pedir para você adicionar algo, corrigir algo, você volta na etapa 1 e começa o ciclo de novo,
tá? Quando que o ciclo para? Quando ninguém mais usa o sistema, gente. Quando o sistema for, né, obsoleto e deixado de lado e ninguém mais vai trabalhar com ele. Aí acabou o ciclo de vida. Enquanto ele estiver sendo usado, continua. Tá? Então, o ciclo de vida aí de um sistema, 5, 10, 15, 20 anos, certo? Douglas, teste de usabilidade, estresse da aplicação, isso aí, né? Tudo isso envolve ali o item 2, né, gente? Trabalhar com a parte de análise e design envolve testar, estressar, isso aí também entra no teste, tá? Então, o que eu quero falar com isso para vocês, né? Que essa etapa de desenvolvimento, vocês vão olhar para o número 1, que é requisitos. Por que isso, gente? Porque dentro da área da engenharia de requisitos, e aí vocês têm que olhar para essa palavrinha engenharia, nós também vamos ter etapas ali dentro. Então, vocês têm o gerenciamento de requisito, né? E dentro do gerenciamento de requisitos, nós temos uma grande área que é desenvolvimento, e dentro dela nós temos elicitação de requisitos, análise de requisitos, especificação de requisitos e a validação. Tá? Mas isso tudo, gente, é dentro do requisito. Só do número 1, tá? Não vai envolver as outras etapas do desenvolvimento. Isso aqui é você olhar somente para requisitos e perceber que ali dentro temos essas etapas que são feitas ali dentro e que isso tudo tem que ser gerenciável, tá? Então, vocês vão perceber também que em materiais que vocês forem ler, vocês vão encontrar como engenharia de requisitos e vocês muitas vezes vão encontrar gerenciamento, tá? O gerenciamento, gente, é você gerenciar tudo isso aqui. A elicitação, a análise, especificar e validar depois, certo? Tudo bem até aqui? Quem tiver dúvidas, contribuições, questionamentos, vocês podem colocar aí no chat, gente, tá? Se vocês estiverem dormindo, estiverem com sono, voltem aqui que nós já vamos trabalhar com algumas atividades, tá? Vamos lá, pergunta básica, né, gente? O que são requisitos? Né, requisitos é a descrição ali das funcionalidades do nosso sistema, restrições e qualidade que um sistema ele tem que apresentar, né? Então, quando a gente fala assim de funcionalidades, é o que o sistema vai fazer. Né? O que ele vai fazer? Ele vai imprimir uma nota fiscal, ele vai ter opção para venda, vamos cadastrar produto, vamos cadastrar clientes, né? O que ele vai fazer? Isso são funcionalidades, tá? Muitas vezes, gente, funcionalidades a gente entende também como questões de tela, né? Eu vou ter ali um cadastro de produto, eu vou ter um cadastro de clientes, né? Eu preciso imprimir uma venda, eu preciso dar uma entrada de produto no meu estoque. Então, tudo isso são funcionalidades, ok? Mas o sistema, gente, ele tem restrições, né? O que é uma restrição? É uma limitação e uma regra que nós precisamos respeitar. Por exemplo, impostos, tributos, né? Municipais, federais. Isso é uma regra, uma limitação. Dizer que não é, né? Nós precisamos respeitar. Por exemplo, um padrão de impressão de nota fiscal eletrônica, de cupom, de ticket de viagem, por exemplo, de avião, de ônibus, né? Existe um padrão que a gente precisa respeitar. Isso é uma limitação, é uma regra. É as restrições que o sistema está nos passando, né? Restrições, gente, é muito do ramo do cliente, né, do negócio que ele está trabalhando. As limitações e regras, elas também vêm, muitas vezes, de padrões, de normas, de
áreas que impõem regras a muitas áreas de negócio, por exemplo, saúde, né. Ah, a construção civil, é a logística, é a indústria, é a usina, todas elas têm ali regras que são necessárias serem seguidas, né. Por quê? Senão o sistema, ele não é, gente, validado para ser utilizado, né. Todo sistema, quando ele é desenvolvido, ele passa, né, por uma auditoria ali para que ele consiga tirar a sua licença para ser comercializado, ele tem que estar de acordo para aquela área, né, senão você não consegue, você não tem ali uma licença para comercializar, digamos assim, né, aquele sistema ali. Atributos, gente, de qualidade esperados, né, que tipo de atributo? Desempenho, segurança, usabilidade, né, o sistema ser fácil de utilizar por todos. Se vocês pararem para pensar hoje, quando você abre um site de compra ou um aplicativo, gente, quase todos têm o mesmo formato, não tem? Eu tenho um carrinho de compra que eu jogo os produtos ali, depois eu vou lá e escolho meus produtos, vou para a área de pagamento, e daí depois eu vou lá para a parte da entrega, calcula frete e tal. Vocês perceberam que ele tem ali o mesmo estilo? Ou seja, né, são o que nós esperamos que tenha, gente, é uma usabilidade, né, porque o cliente não quer perder tempo adivinhando como que aquilo funciona. É que nem ícones, né, se a gente for analisar hoje, olha os ícones que a gente tem, quase todos eles seguem um padrão que a gente tem ali, né, para ter essa usabilidade, essa facilidade do cliente. Então requisitos, gente, eles vão servir aí como uma base para a gente ter o desenvolvimento, para poder testar e depois validar o sistema, tá. E é aqui que entra as divisões, né. Quando nós falamos, deixa eu voltar um pouquinho aqui, quando a gente fala em funcionalidades, a gente vai trabalhar com requisitos funcionais. Quando nós falamos de restrições e qualidade, nós entramos, gente, no que nós chamamos de requisitos não funcionais, tá. Então, essa divisão, ela vem já do conceito de requisitos. Então vamos começar a falar sobre requisitos funcionais. Significa o quê? É o que o sistema vai ter como funções, são ações ali executadas pelo sistema, respostas de entradas e processamento de informações. Então, requisitos funcionais, gente, eles têm muito a ver com isso, né. Eu tenho a entrada da informação, que é o quê? Cadastrar um cliente, cadastrar um produto. Aí vai haver um processamento de informação, emitir uma nota fiscal, imprimir um relatório, né, consultar um cliente. Consultar quer dizer que algo vai sair na tela, então é uma saída de uma informação, né. Tudo isso são ações que são executadas pelo sistema, indicam como que o usuário vai interagir com o sistema e quais são as operações que o sistema vai realizar. Requisitos funcionais, gente, descrevem o que o sistema faz. Por exemplo, o sistema deve permitir o cadastro de usuários. Vocês vão perceber que quando a gente descreve requisitos, a gente usa verbo, um verbo de ação. O sistema deve, né, o sistema, ele vai permitir que faça algo, o sistema, ele vai consultar, então a gente tem um verbo ali que diz essa ação a ser executada pelo sistema. Por exemplo, né, gente, quando a gente fala de autenticação, né, você pode dizer o seguinte: "Ó, o sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando o quê? E-mail e senha". Então você especificou um requisito, ele está, gente, bem descrito, ele está claro. O sistema deve permitir a recuperação de senha por meio de e-mail cadastrado. Então aqui nós temos ações de autenticação.
Gestão de usuário, né? O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de usuários. O sistema deve permitir a atribuição de perfis de acesso. Se vocês olharem, são todos requisitos funcionais, gente, de cadastro de usuário, né? Então, eu vou ter um cadastro do usuário. Dentro do cadastro, eu tenho que deixar usuários se cadastrarem, editarem, se excluir, atribuir perfil, realizar login, recuperar senha, né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja específico de uma tela de cadastro de usuário, né? Se a gente fosse, por exemplo, falar de processamento e relatório, né? É muito comum, aí na grande maioria dos sistemas, eu tenho que gerar relatório de vendas mensais. Tenho que permitir a exportação desse relatório, gente, em formato PDF. Ah, professora, mas qualquer formato? Não, gente, tem que especificar se é PDF, se é doc, se eu posso transferir esse relatório, por exemplo, para o Excel, se for uma tabela, você especifica ali, deixa ele bem claro que tipo de requisito é esse. Se for operação do sistema, né, permitir o registro de pedidos realizados pelos clientes, atualizar automaticamente o status do pedido, né, se o pedido está em andamento, se o pedido for cancelado, né, se foi concluído, então ele tem que atualizar o status automaticamente. Então, esses são exemplos, gente, de requisitos funcionais. Tá? São aí aquilo que o sistema ele deve ter como uma ação. Então, lembrem sempre que requisito funcional ele vem muito, gente, da ação que o sistema tem. Com relação à descrição dos requisitos, né, gente, nós vamos ver aí documentação um pouco mais para frente sobre requisitos. E aqui nesse caso, né, nós estamos descrevendo ele. Quanto mais claro, detalhado tiver, mais fácil será para que o analista, para que o desenvolvedor depois ali na frente, ele consiga seguir, né, com a parte ali de fazer a parte de modelagem, trabalhar com a parte de análise, tá? Agora vamos falar de requisitos não funcionais. É aqui, gente, que mora a grande dificuldade. Requisitos funcionais, que são ações que o sistema vai ter, o cliente, gente, o usuário, normalmente, ele sabe passar para você, né? Eu quero um relatório que imprima as minhas vendas diárias, ele vai saber te falar. Agora, quando a gente fala de requisitos não funcionais, elas são restrições que o sistema tem. É um padrão que muitas vezes vem devido ali à área de negócio. São, gente, atributos de qualidade que às vezes o cliente ainda nem sabe que ele vai precisar lá na frente. Um exemplo, tá? Você está desenvolvendo um site, né, de compras de produtos, para vender produtos. Mas hoje você não tem uma grande quantidade de clientes, né, comprando seus produtos. Mas daqui a um ano, gente, pode ser que você esteja aí com muitos usuários. Mas quando você desenvolveu o sistema, estava tudo certo, o desempenho dele, né, a performance, digamos assim, estava tudo ok. Só que depois de 6 meses, gente, onde o sistema ele já está com informações, né, bastante informações, você já está com um número grande, e aí você resolve fazer uma promoção, né, uma Black Friday aí, e muitos usuários no mesmo dia logando e tendo que realizar compras, e o seu sistema começa a perder o desempenho. E isso faz com que a qualidade caia. Ah, mas isso não foi previsto? Muitas vezes não é previsto isso, né? Às vezes o cliente nem fala para você que e nem você se atentou naquele momento que daqui 6, 1 ano isso poderia acontecer, né? Requisitos funcionais, gente, eles não dizem o que o sistema faz, mas como ele faz, em quais condições
ele faz e qual é o nível de qualidade. Então é como o sistema deve se comportar. Muitas vezes o que acontece? Lá na frente, o sistema, gente, ele pode ter todos os requisitos funcionais que o cliente quer. E mesmo assim ele falhar em atender os requisitos não funcionais, tá? E isso acontece bastante, tá, gente? Isso acontece muito, né? Teve sistema de transportadora, eles precisavam imprimir a nota fiscal que vai com a carga em no máximo meia hora, né? Só que esse foi um requisito que não foi atendido no momento, quando foi desenvolvido, porque eles estavam com muita pressa, então eles atenderam todos os funcionais, e isso ficou, e aí foi para o cliente testar, e no momento de testar, estava levando em torno de 1 hora para imprimir a nota, para ser colocada junto com a carga, e no pátio, gente, começou a acumular motoristas, né? O que aconteceu? A empresa não quis o sistema. Então, toda a luta, de todo o atraso que teve, falhou porque ela não atendeu um requisito funcional que, inclusive, o cliente solicitou. Olha, a nota tem que imprimir no máximo em meia hora. É um tempo bom, meia hora, gente, tranquilo, né? Mas o sistema estava levando em torno de 1 hora. Então, o requisito não funcional isso, Luciano, um DANF, né, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Ele é algo, né, que muitas vezes, gente, ele falha, né? O sistema falha porque ele não consegue atender muitos dos requisitos não funcionais. Nós vamos ter uma aula, né, dedicada exclusivamente só para falar de requisitos funcionais, porque quando a gente fala disso, nós falamos de qualidade, né? E não tem como fugir aí de requisitos não funcionais, que vai, por exemplo, você falar aí de ética, você falar aí, gente, de normas, de regras, padrões que existem na área, né? Então não tem como a gente não falar de requisitos não funcionais, que é uma das grandes dores aí de um analista, eles. Vamos alguns exemplos, né? Por exemplo, de desempenho, o sistema deve responder às requisições em até 2 segundos. O sistema deve suportar 1.000 usuários simultâneos, né? Vamos imaginar, gente, uma Black Friday em vários marketplaces como Shopee, como Magazine Luiza, como Amazon, como vários outros, né, Mercado Pago, assim, vocês acham que eles têm 1.000 usuários simultaneamente comprando quando dá uma Black Friday, né? Então vocês imaginem o desempenho que o sistema tem, ele não pode parar, né? É segurança. É um requisito não funcional, o sistema deve exigir autenticação para acesso às funcionalidades. Quem vai passar para você essa autenticação, né? Autenticação, vamos criar uma senha com 4 caracteres. Se a gente for analisar hoje, gente, muitas empresas colocam, né? De 8 a 12 caracteres, uma letra maiúscula, tem que ter um caractere, né? E você tem que cumprir com essas exigências, né? Isso é um requisito não funcional. Dados sensíveis devem ser armazenados de forma criptografada. Isso é segurança, gente. É falar aí sobre proteção de dados. Dados sensíveis, o que é, gente? CPF, nome, né? E-mail, telefone, são dados, fora outros dados sensíveis, nome do pai, nome da mãe, essas coisas que envolve ali falar de segurança, né? É requisito não funcional. O cliente, gente, ele não vai falar isso para você, tá? Ele não vai falar. Às vezes, no acesso à autenticação, sim, tá? Portabilidade, compatibilidade. O sistema tem que ser compatível com os principais navegadores web. É um requisito não funcional, porque às vezes o cliente quer um site, gente, ele não vai dizer, olha, você tem que fazer porque os clientes vão navegar
aí em vários navegadores. Não, ele vai dizer que ele quer um site. É você que vai ter que pensar em ser compatível com principais navegadores web. O sistema deve funcionar em dispositivos móveis e desktop. Gente, aqui está um dos fatores mais difíceis do testador que testa aplicativos. Dispositivos móveis, vocês têm noção a quantidade de dispositivos móveis, gente, para testar e fora sistemas operacionais? Então imagina você falar que ele tem que ser compatível, tem que funcionar, tem que ter portabilidade. Vai funcionar ali em Mac, vai funcionar em sistemas Android, tem que funcionar ou para Windows ou para Linux. Tudo isso é um requisito não funcional. Conformidade legal e normativa, por exemplo, aplicar padrões da ABNT, ou da ISO, ou de NBRs, o sistema deve estar em conformidade, gente, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso são requisitos funcionais. O cliente vai falar isso para você? Não. Muitas vezes são requisitos, gente, que nós temos que pensar justamente porque, é um aplicativo, então quer dizer que tem que funcionar em vários dispositivos. É um site, vai ter que funcionar em principais navegadores. Conformidade legal e normativa nem sempre, né, isso aqui vai muitas vezes da área de negócio, tá. Negócios, né, gente. Muito bem, ó, vamos lá, vamos ver o que que o pessoal está colocando. Complicado, Luciana, muito, né. Você que falou que é da área de QA, isso aí é muito complicado. Por que não colocar um limite do usuário alto já de início? Pedro, não é nenhuma questão de limite de usuário, tá? Aqui a gente fala de escalabilidade, né? É um termo que vocês também vão ouvir falar, né, em várias disciplinas, o sistema ser escalável, né? A escalabilidade, ela tem de 2 formas, né, a gente pode escalar em questões de desempenho, em questões ali de máquina, né, então a gente fala que ao você fazer um escalamento, né, ter uma escalabilidade ali na vertical, então você tem uma máquina, um servidor ali, e você vê que o desempenho não está muito bom. Então vamos colocar mais memória, vamos trocar isso, né? Vamos melhorar o processamento. Então, verticalmente, você está melhorando aquele servidor, aquela máquina. E aí, quando não dá mais, né? Você chegou no limite ali, você já não consegue mais melhorar aquela máquina, e o teu desempenho ainda continua caindo, né, a tua máquina, aquele teu servidor, você olha e fala: "Agora eu vou na escalabilidade na horizontal". Então, em vez de você ter ali um servidor, nós vamos ter mais um servidor. E aí você vai comprando, por quê? Porque muitas vezes você está com um desempenho, não é nenhuma questão de limite, mas sim é uma questão de que você não tem mais recurso, seja de servidor, seja de máquina ali, para aguentar o desempenho e aguentar, digamos assim, muitas vezes, né, esse volume de informações e acessos simultâneos que nós temos quando nós temos muito usuário, né. Dizem que o melhor tester é o usuário, com certeza, né, com certeza, com certeza. Depois eu vou falar para vocês, né, algumas histórias de testar, gente, que já passei por mim, né, por muitas situações. Acredito que fazer esse levantamento de requisitos é mais trabalhoso do que desenvolver. Sim, Luciana, bem mais, né, por quê? Quem faz o levantamento de requisitos, né, ele vai fazer toda uma análise, gente, vai projetar, ele vai modelar, e aí nós passamos tudo isso para quem? Para o programador, para o desenvolvedor. Então ele vai ler a nossa documentação, e aí ele vai desenvolver. Como é que ele vai desenvolver? Baseado naquilo que você acabou de fazer o levantamento de requisitos. Se você disse assim: "Olha, é necessário que o sistema tenha um cadastro de usuário".
ele vai lá e vai desenvolver um cadastro de usuário, né? Claro que a gente vai analisar, vai projetar, vai modelar e vai estar lá o que vai ter esse cadastro de usuário, mas ele vai ter o cadastro de usuário. Então é muito mais trabalhoso, gente, trabalhar com requisitos, fazer esse levantamento inicial do que você programar, tá? O programador, a área, gente, de implementação, de programação, ela é complexa, tá? E ela é demorada. Das fases que nós temos da etapa de desenvolvimento, implementar, programar é a área mais demorada, né? Porque ele espera que venha da área de análise tudo pronto, né? Tudo modelado, tudo certo, mas não é que ela seja difícil, né? O programador, ele vai saber o que ele está fazendo baseado nessa documentação, mas ela é demorada, ela é muitas vezes uma área complexa no sentido de você tem que correr atrás de desenvolver, e aí vem cálculo, gente, muitas vezes sistemas críticos, né, de área de saúde, por exemplo, de usinas e tudo mais, que necessitam uma atenção maior, mas a área mais, digamos assim, complicada e crítica é a área de análise de requisitos, né? Porque se a gente errar, o desenvolvedor vai fazer exatamente como a gente descreveu e isso só vai ficar errado depois quando for testado, né? Levi, com certeza, tempos atrás uma usuária conseguiu enviar 2 requisições no mesmo milissegundo, ou seja, cadastrou dado com CNPJ duplicado, a grande dúvida. Olha, Levi, trabalhei isso no início, né, da emissão de boleto para cliente, tá? E uma usuária, ela conseguiu, tá, gerar ali no milissegundos também 2 boletos com o mesmo número do boleto, tá? Então, como ela fez, eu também, porque a gente depois não conseguiu, nós testamos com 2, 3 usuários ao mesmo tempo, mas a gente não entendeu. Então, o usuário, gente, ele faz cada coisa, é impressionante, né, mas realmente ele é o melhor testador que nós temos é o usuário, né. Gente, falamos de requisitos funcionais e requisitos não funcionais, tá. Quando a gente fala em requisitos de negócio, essas aqui elas já são declarações de alto nível, e elas vão representar muitas vezes, gente, metas que uma empresa precisa ter, eh, representam alguns probleminhas que vão aparecer nessa área, ou muitas vezes oportunidades da organização, tá. Diferente dos requisitos funcionais e não funcionais, gente, requisitos de negócio, ele vai representar valores do negócio, objetivos do negócio, mas que o sistema ele deve alcançar. Então, para a gente resumir o que que é um requisito de negócio, é responder a seguinte pergunta: qual problema de negócio esse sistema precisa resolver? Então pensem assim, do negócio, tá? Quando a gente fala de negócio, o que que vem em nossa mente, né? Crescimento, lucro, desempenho da empresa, eficiência, né? Lucrar com venda. Isso é o requisito de negócio. Pensem assim, é do negócio, gente, da empresa, né? Então, são requisitos que a empresa ela vai te passar ao longo do desenvolvimento e muitos, gente, só vem depois que o sistema está pronto. Por exemplo, eficiência e desempenho organizacional, reduzir em 30% o tempo médio de atendimento ao cliente. Opa, 30% o tempo médio de atendimento ao cliente, isso aqui só vai vir depois que o sistema estiver em funcionamento e que o tempo médio for acima de 30%, né? Para que reduza mais. Diminuir custos operacionais do setor em até 20%. Custos operacionais. São requisitos, gente, do
próprio negócio. Crescimento e competitividade, ampliar a presença da empresa no mercado digital. Como é que vai fazer isso? Aumentar a taxa de retenção de clientes. Como é que faz isso? Tudo isso são exemplos de requisitos, gente, que vêm do negócio, tá? Como eu falei para vocês, é algo que vai vir depois, muitas vezes, do que o sistema já estiver em uso, né? Mas daí vem aquela pergunta, né, gente? Por que gerenciar requisitos? Né? Primeiro, porque se você não gerenciar, o escopo cresce sem controle, né? Outra palavrinha que eu quero que vocês se acostumem, né? O pessoal que está entrando na área agora, escopo. Né? Escopo é falar assim, gente, é o objetivo geral, né, do nosso sistema. Então, o escopo do sistema começa a crescer sem controle, né? No início, o cliente queria um sistema para gerenciar o cadastro de produto e a venda. Agora ele já quer financeiro, ele já quer controle de caixa, ele quer o RH, ele quer tudo, né? Então está crescendo sem controle. Mudanças se perdem. Por que mudanças se perdem, né? Hoje você fez uma tela que está cadastrando o cliente. Amanhã você, dentro dessa tela do cadastro do cliente, você está fazendo outras coisas ali dentro, está mudando. E se você não gerenciar muito bem o requisito, ele se perde. E aí você não sabe onde é que ele está, nem quem fez, nem quando fez, e nem com quem está relacionado. Custos, gente, tendem a aumentar. Então, gerenciar requisito é garantir, gente, que mudanças sejam conscientes e decisões bem fundamentadas, né? Um exemplo de mudança, né? E por que que a gente precisa rastrear requisitos, né? Imaginem assim, vamos falar de venda, né? Pedido de venda. Gente, o que que é necessário para uma venda? Eu preciso ter um cliente, produto, uma tela para adicionar o cliente, adicionar o produto e fazer a venda, certo? Beleza, se eu tiver que fazer uma alteração lá na tela de venda, eu tenho que cuidar que essa tela de venda está interligada a um cadastro de cliente, a um cadastro de produto, possivelmente a um pagamento e possivelmente a emissão de nota fiscal. Qualquer mudança que a gente for ser feita, né, eu preciso gerenciar ela. Eu não posso pensar em fazer coisas que não sejam conscientes, estejam de acordo e muito bem fundamentadas, senão começam a ter ali muitas dificuldades lá na frente, custos aumentam. Bom, depois de tudo que eu falei, gente, vamos lá. Questão 1. Vamos ver se tudo que eu falei em aula, vocês estavam tudo certo, estavam me escutando, né? Qual das alternativas apresenta um requisito funcional, gente? Vamos lá. Para acordar todo mundo. Letra A, o sistema deve ser fácil de usar? O sistema deve responder em até 3 segundos? O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários? O sistema deve estar disponível 99% do tempo? Ou o sistema deve seguir a LGPD? O que vocês acham, gente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos ver. Quem que entendeu aí, gente? Vamos lá. C. Vamos lá, requisito funcional. Gente, funcional vem de uma ação que o sistema, né, ele deve realizar. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Então vamos lá, vamos começar, já que todo mundo está entre A e C, o pessoal colocar A, C, A, C, né? Vamos lá. Requisito funcional, gente, o sistema deve seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, né? Isso é um requisito não funcional, porque eu estou falando ali de questões de segurança. A letra D diz que o sistema deve estar disponível 99% do tempo. Não, tempo, gente, estou falando aqui de desempenho, né? Então também não, é um requisito não funcional. O sistema deve responder em até 3 segundos. Também não, é tempo. Isso é um requisito não funcional. Alguns falaram A, né? E outros falaram C.
O A, gente, não é. Porque olha só, é um requisito funcional falar que o sistema deve ser fácil de usar? Não. Fácil de usar vem do termo usabilidade, e isso é um requisito não funcional, gente, porque fácil de usar não é uma ação, tá? Requisito funcional é uma ação que o sistema vai fazer, uma funcionalidade. Resposta correta, gente, letra C. O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários, certo? Então, letra C. Ok? Muito bem. Vamos lá, mais uma, rapidinho, gente. Assinale a alternativa que representa um requisito não funcional. Essa ficou fácil, né? E aí? A letra A diz que o sistema deve emitir notas fiscais. Não, isso é funcional, né, gente? Deve emitir nota fiscal, é uma função, né, uma ação. A letra B diz que o sistema deve permitir login de usuário, é uma ação também, né? O sistema deve gerar relatórios financeiros, é uma ação também. O sistema deve garantir autenticação segura. E a letra E diz que o sistema deve cadastrar clientes. Cadastrar clientes é uma ação também, né, gente? Garantir uma autenticação segura, eu estou falando em segurança. Estou pensando em qualidade e segurança. Então, é o requisito não funcional. Então, quem falou letra D, acertou, tá, gente? Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente, mais uma. Qual risco está diretamente associado a um requisito mal definido? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Letra A, B, C, D, E, D. Bom, requisito mal definido, né, gente? Melhoria da comunicação, não. Redução de custo, não. Aumento da satisfação do cliente também não, né? Retrabalhos e falhas e maior controle do escopo, né? Quando a gente fala assim, associado a um requisito mal definido, gente, é retrabalho, falha no sistema, né? Certíssimo aí quem falou letra D, tá? Né, o tal do retrabalho, gente, acontece muito, né, você tem que corrigir muitas vezes as coisas que a gente não ouviu e não entendeu e não interpretou que vem do cliente, né. Vamos lá, gente, questão 4, a frase: "O sistema deve ser rápido", apresenta qual problema? Ele é um requisito funcional, ele é um requisito claro e verificável, um requisito técnico, é vago e não mensurável, está corretamente especificado. O que vocês acham? Hã? E, C, D, opa, essa aí já tem bastante, dúvidas, né, gente. Pensem assim, o sistema deve ser rápido. O quanto rápido? Falei que tem que ser 3 minutos, 4 minutos para imprimir algo, o quão rápido, né? Não especifiquei. Então, letra D. É vago e não é mensurável, né, gente? Eu estou falando ser rápido, mas o quanto ser rápido, né? Tem que dizer o quanto ser rápido. Ah, ele tem que imprimir uma nota fiscal rápido. Né? Se for sistema contábil, tem que ser rápido, importar notas, gerar arquivos. E vocês imaginem ali, né? Vendas e o cliente esperando a nota fiscal e o negócio tem que ser rápido. No mercado, gente, né? O sistema do supermercado. Já imaginou você lá na fila e tem que imprimir o cupom fiscal e o sistema tá lento, né? Então, o ser rápido aqui é vago. Eu não coloquei nada para dizer que ele é mensurável, né? É um requisito funcional, gente? Não. É claro e verificável? Não, porque eu não tenho tempo. É um requisito técnico? Também não. Rápido o quê? Não sei, né? Está corretamente especificado? Não.
Que a gente não colocou nem tempo e nem o que é para ser rápido, né? Se é na impressão, se é na consulta, né? Então ele ficou aí bem vago e não mensurável. Então, resposta correta, letra D. Qual alternativa a gente apresenta corretamente um requisito de negócio agora? O que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? Né? De negócio. O sistema deve gerar relatórios em PDF? Não, né, gente? Esse é um requisito funcional. Estou falando, ó, em PDF. O sistema deve permitir acesso por login e senha? É um requisito não funcional, né? O sistema deve reduzir o tempo de atendimento ao cliente? Letra D diz que o sistema deve ser desenvolvido em Java. Requisito não funcional, né, gente? Eu estou especificando uma linguagem de programação, tá? Então, é não funcional. O sistema deve funcionar em dispositivos móveis? Requisito não funcional. Eu estou dizendo, né? Ó, vai funcionar em dispositivos móveis. Falei qual? Não. Então, do negócio, gente, é o quê? O sistema deve reduzir o tempo de atendimento ao cliente. Letra C. Certo? Deu para vocês entenderem? Quando a gente fala de linguagem, de dispositivo, sistema operacional, plataforma, se é em PDF, se é em XLS, se é, né, extensões aí, gente, é requisito não funcional, tá? Nesse caso, reduzir o tempo de atendimento ao cliente é um requisito do negócio, né? Porque não é todo mundo que quer que seja reduzido o tempo de atendimento ao cliente, né? Bem específico. Última questão, gente. Um sistema pode falhar mesmo atendendo a todos os requisitos funcionais quando? Vamos ver quem lembra aí o que foi que eu falei durante a aula. Muito bem, Levi, Pedro, olha aí, gente, eu falei, né, que um sistema ele pode falhar mesmo atendendo a todos os requisitos funcionais quando ele não atende requisitos não funcionais, tá? Então guardem isso aí, tá? Nós vamos ter aula em que nós vamos trabalhar somente, gente, com requisitos não funcionais. Para quem assistiu aí a aula conceitual e baixou, gente, a apostila, vocês vão ver que nós dividimos requisitos não funcionais, gente, em várias outras classificações. Aí vocês vão entender o quanto é difícil o requisito não funcional. Esse é o que dá a maior dificuldade e se torna crítico aí para qualquer engenheiro, e muitas vezes o próprio desenvolvedor sofre com o requisito, gente, não funcional, né? Então, quando ele não é atendido, o sistema falha, tá? E falha, sim, na qualidade mesmo, certo? Bom, chegamos ao finalzinho. Aqui, gente, eu estou indicando um livro para vocês, tá? A gente tem na área vários livros, mas a gente vai ter 2, eu estou indicando hoje um, na aula que vem eu vou trazer o outro para vocês, sobre engenharia de software, né, tá na nona, tá indo para a 10ª edição agora, que é do Pressman, tá, e do Maxim. Até a 7ª edição era só o Pressman, depois o Maxim, ele entrou, tá, ele é considerado aí junto com o Somerville, os livros base da área, gente. Então, assim, tem vários locais que vocês conseguem baixar livros. Eu deixei aqui 2 links para vocês nos slides, tá? Que esse aqui, livros grátis, tá? É da área da ciência da computação, então vocês vão encontrar vários livros ali, tá? E esse github.com, Free Livros, vocês têm uma lista lá, gente, de vários livros de várias áreas, tá? Dentro aí, para desenvolvimento de sistemas, vocês vão encontrar vários livros, tá? Eu recomendo assim, ó, quem tá no curso precisa, gente, ter o livro do Pressman e precisa ter o livro do Somerville,
Tem outros? Tem, gente, mas eles são verdadeiras bíblias, tá? Eles têm aí entre 800 a 900 páginas, mas são muito bons, tá? São livros que já vêm aí de anos, né? E eles são com novas edições. O que que significa isso? Ah, que da primeira edição que você pegou, gente, para a nona edição, vai ter diferença? Vai, porque a tecnologia muda e eles vêm alterando tudo isso dentro do que vem surgindo de novas tecnologias, tá? Então, vocês têm aí esses dois links, tá? E aqui é vários links de indicação de cursos free, tá? Por que isso, né, gente? Porque Luciana, tem, tá? Eu vou ver bem certinho com a coordenação do curso, e aí na próxima aula eu passo para você certinho a questão aí. A gente tem a minha biblioteca, tá? Eu me informo e passo para vocês, tá? Essa indicação de cursos aqui, gente, são cursos gratuitos, beleza? Ontem, né, na reunião, a coordenadora falou que vocês precisam ter horas de atividades no curso. Engenharia são 4 anos, né? Então vocês precisam ter aí 400 horas, né? Então eu já estou fazendo essa indicação de cursos para vocês. O primeiro deles ali é o ev.org, gente, tá? Tem cursos maravilhosos, a grande maioria é gratuito. Então, tem a escolavirtual.gov, o Udemy, Coursera, né? O Udemy, gente, se eu não me engano, tá? Eu vi alguma notícia, não vou falar com certeza, mas ele foi adicionado à Coursera, tá? Aí nós temos ali Open Library, que tem livros, vocês têm aqui Infolivros também, vocês têm aqui o IA para Todos, que tem vários livros ali dentro, aprendamais.mec, cursos online. Quem é da área aí, gente, de São Paulo, vocês têm dentro da USP, vocês têm aí, eu vou trazer para vocês, tá? Tem vários cursos gratuitos, né? Ó, a Luciana colocou que está fazendo bootcamp na DIL, gera muitos certificados gratuitos, muito bom. O Udemy é muito bom. Tem curso a 200, Levi, mas tem cursos que às vezes eles fazem, né? Umas Black Friday aí, com uns preços aí de promoção, isso mesmo, né? Sempre faz isso, recomendo. Tem vários cursos, né, gente? Então, eu vou indicando para vocês, tá? Quando acontecer aí. E aí vocês podem já começar a se preparar para quem entrou agora na área, né, gente? Porque são cursos, né, que é interessante de vocês aí estarem realizando, tá? Luan, você que abriu a mãozinha primeiro, levantou, né? Pode perguntar, pode falar. Eu queria saber se esses cursos eles servem como extensão para concluir carga horária, esse que a senhora indicou. Luan, eles servem para as atividades de horas complementares, tá? O de extensão, ele é uma disciplina que vocês vão ter, que é o projeto de extensão. Extensão significa que você vai envolver a comunidade, tá? Mas isso aí a gente vai passar para vocês ainda com muita calma, o projeto de extensão. Essas indicações de curso aqui são para o currículo de vocês e também para as horas de AC, que é atividades curriculares, né, que vocês precisam cumprir com uma carga horária, ok? Patrícia? Tá, obrigado. De nada, Luan. Professora, eu estou fazendo alguns mini cursos na USP, relacionados com a engenharia de software, e também tem sobre programação com Python, um mini curso gratuito. Aí naquela página da pós-graduação da USP, né? Uhum. Do MBA. Aí sempre está tendo curso, aí a gente tem que fazer o cadastro. Aí sempre quando está tendo o curso na nossa área, eles enviam para a gente. Eu fiz uns dias atrás, agora eu estou fazendo outro, e o ano inteiro tem atividades, né?
Tem. A USP é bem interessante, gente. Semana que vem eu trago para vocês uns links, né? É, E aí vocês podem estar fazendo o curso. e tem Aí, uma outra coisa também. Vai pode acontecer falar. nesses dias, professora, um evento sobre a análise, da análise de sistemas no Instituto Federal. Eu até fiz a minha inscrição, eu vou verificar aqui para convidar todo mundo para ver lá se está fazendo inscrição, entrar no chat, né? Isso, coloca aqui no chat, Então, Patrícia, esses que você tem. chama Mundo ADS, que vai ser. Quer ver? Olha aí, gente, viu? Ó, indicações. ADS. Muito bem. É isso aí, Marcondes. É a USP, tem várias federais. Eu vou trazer para vocês de cursos gratuitos que tem, tá? Com relação, gente, a esses cursos, tá? Para as horas de atividades curriculares que vocês precisam ter, é do momento que vocês fizeram a inscrição no curso, tá? Então, por exemplo, vocês entraram agora no curso de engenharia de software, digamos, em janeiro. Os cursos só contam horas enquanto vocês estão fazendo a faculdade, tá? Cursos que vocês fizeram antes de começar a graduação não conta, ok? Cursos da área, tá, gente? Então, não se preocupem que a gente vai falar isso nas aulas, nós vamos ter, a coordenadora depois ela vai mandar um documento para vocês informando tudo certinho, tá? Então não precisa vocês se apavorarem, né? Porque vocês ainda têm muitos anos aí pela frente, né? São 4 anos aí o curso de engenharia, para quem já está diminuindo, né, esse tempo, mas a gente vai estar sempre passando essas indicações, ó, pessoal, a Patrícia colocou aí no chat, né, Mundo ADS, então, quem for, gente, tiver aí, ó, ela está colocando bastante coisa legal, então quem tiver também aí, ideias, tiver gente que fez um curso, achou legal, vocês podem compartilhar aí na aula, tá? E a gente vai colocando, tá? Eu coloquei esses aqui agora e depois a gente vai trazer outros mais aí para vocês, tá? E por último, gente, curiosidades, tá? Que significa isso de curiosidade? Eu coloquei 2 links aqui, um é o captera.com.br, tá? Ele é um link que tem, gente, uma lista de diferentes tipos de sistemas que vocês imaginarem. Então, se você colocar lá, por exemplo, eu quero gestão de projetos. Ele vai trazer uma lista para vocês de todos os sistemas aí disponíveis sobre gestão de projetos. Eu quero da área de Python. Ele vai trazer para vocês ali e ele traz o link, ele traz se a ferramenta é disponível gratuitamente ou se ela é paga, e você consegue clicar e acessar, tá? Por que curiosidades, né, gente? Porque quando nós pensamos em desenvolver algo, né, eu tenho uma ideia bem legal, né, vamos lá, vamos desenvolver uma ideia bem legal. E aí quando você entra lá e você pensa assim, nossa, isso já tem, né? Esses tempos atrás eu estava pensando assim, tantas ideias, olha aí, Luciana, então entra lá e vê se a tua ideia de repente já não está por lá, né? Esses tempos eu pensei assim, olha, quem sabe vamos desenvolver um aplicativo para namoro, né, entre, por exemplo, gato, cachorro, né, colocasse como se fosse ali um Tinder, né, gente, né, encontrar ali o par ideal, né, para o seu pet. E não é que tem um monte, gente, eu achei que isso não tinha, e tem um monte, tem Pet Love, tem Tinder Pet, eu pensei, meu Deus do céu. Então, são ideias, tá, gente? Claro, né, esse Capterra ali, ele vai trazer muita coisa. Tem, Luciana, Tinder Pet, tem, Pet Love, que daí tem agora um plano de saúde, né, para pet, mas tem para encontrar também, né, o par ideal ali para o pet. E o de baixo, gente, ele é uma página do gov.br, tá, ele é aqui do Paraná, mas ele é livre para todo mundo aí do Brasil utilizar, que é o BatBite,
tá? .br.gov. E aí, ali dentro, vocês vão encontrar muita coisa legal. Eu especificamente deixei, gente, aqui o de requisitos, tá? Então, quando vocês entrarem ali, ele vai trazer conceitos, vai trazer exemplos, tem muita coisa legal, tá? E aí, gov.br, né? Então, são duas curiosidades. Eu vou trazer nas aulas bastante curiosidades, eu vou trazer aí link de ferramentas, né? Aonde vocês podem encontrar materiais, né? Eu vou trazendo para vocês aí bastante coisas durante as aulas, além do que nós temos, né, no material. Porque assim, gente, quem está entrando agora, vocês têm que se abrir para tudo o que nós temos disponível aí, né? Assim como, ó, muito legal, ó, a Patrícia está colocando aqui, gente, os eventos, né? Olha só, Era do Pensar Artificial, tem vários eventos que vão tendo, tá? E a gente vai trazendo durante as aulas aí, quem tiver, a gente vai colocando, compartilha com os colegas também, tá? E aí é muito legal, né? Essa parte aí, principalmente de curiosidade, porque a gente fica pensando, né? Será que isso tem? Será que aquilo tem? Né? Ideias, ideias e ideias, né, gente? Mas eu vou tentando trazer aí na aula, tá? Coisas legais e coisas interessantes e curiosidades, ok? Bom, gente, aqui tá meu e-mail, tá? Quem tiver aí com dúvidas, tá? Quem tiver, professora, estou ingressando na área, o que que você me aconselha, por onde que eu começo, né? O que que eu posso ler, tá, gente? Eu envio o material, a gente conversa por e-mail, então fique à vontade, tá? Para me estar me mandando e-mail. E aí eu convido também os alunos, né, gente, para quem aí quer entrar na área acadêmica, né? Tá aí publicando artigo, a gente tem algumas revistas aí sempre de olho, tá? Então, se você tem uma ideia, se você tem aí um tema que você quer trabalhar e você quer começar a entrar nessa área acadêmica também, né, visando aí futuramente um mestrado, uma especialização, manda e-mail, gente, tá? Manda e-mail que eu vou responder para vocês, vou tirar as dúvidas, tá? Eu tenho livros, eu tenho vários materiais, né? E quem tiver interesse, entre em contato ali que eu vou passando para vocês, tá certo? Aqui nos slides, gente, para quem está entrando agora, né? Nós temos aqui as nossas redes sociais, tá? Vocês podem seguir aí a Faculdade Facinte. Tem aqui o WhatsApp para você tirar dúvidas aí rapidamente, né? Sobre questões operacionais. Tem o site oficial também. E vocês também encontram, né, a indicação, tem vários benefícios, descontos que vocês podem aí participar, tá? E aí, gente, é isso aí, tá? Aqui tem o grupo oficial de eventos e oportunidades também, né? Tem workshops, tem vagas, tem network, e aí tem muito mais aí que vocês podem, né, tá entrando e participando. Michele, boa noite, Michele. Qual cargo trabalha especificamente com requisitos? Seria. Bom, aqui você está falando PO no sentido de PO de o dono do produto, né? Produto Hour, ou PO, né? Que às vezes o PO a gente pode ter um outro nome. Michele, o PO, né, que a gente fala que é o dono do produto, ele faz parte ali, né, de um dos elementos dentro das metodologias ágeis, né? Inclusive vocês vão ter disciplina específica para isso, né, de metodologias ágeis, gestão de projetos, assim como falar do Scrum Master, falar de equipe, né? Mas não é ele que vai trabalhar com requisitos, né? No caso, seria ali o analista de sistemas, né? Ou especificamente o engenheiro de requisitos, o engenheiro de software, tá?
Nomes, gente, que nós damos aos profissionais, né, ele muitas vezes varia muito da empresa para empresa, né, se às vezes é no estado, se às vezes é fora do Brasil, mas o PO, especificamente, não é ele que trabalha com a parte de requisitos, tá? Ele faz ali mais uma jogada de gestão do projeto, né, do produto em si, do que o levantamento de requisitos. Isso vem ali de analista, né? O analista de sistema, ele é quem vai lá conversar com o cliente, fazer toda uma análise inicial de requisitos. Ok, gente? Tudo bem, então? Eu espero aí, gente, que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, tá? Semana que vem, gente, nós vamos entrar um pouquinho mais dentro da área de engenharia de requisitos, tá? E nós vamos trabalhar, então, com técnicas. Então, não faltem na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho mais com desafios na próxima aula, tá? E eu vou trazer mais materiais para vocês, tá certo? Quem tiver interesse do livro, gente, do Pressman ou do Somerville, vocês podem enviar e-mail que eu envio para vocês, tá? Próxima aula, gente, terça-feira que vem, tá certo? Então, eu espero vocês aí na terça-feira que vem. Até mais, gente. As aulas são gravadas, passadas, adiantaram algumas? Sim, Levi, fica no canal, tá? Fica gravado no canal do curso, tá bom? Na próxima aula, eu passo certinho, senão vocês mandam um e-mail que a gente fala para vocês aonde que se encontra, tá bom? É o canal do curso da faculdade, beleza? Até a próxima, gente. Beijos aí no coração de vocês. Vocês tenham aí uma ótima semana e até a nossa próxima aula, ok? Até mais. Tchau, tchau. Para vocês também, gente. Deus abençoe vocês grandemente. A gente se vê então na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.